E aí, cinéfilo? 8 filmes de ficção científica que a Netflix jogou no catálogo e quase ninguém parou para descobrir. Viagem no tempo, distopia, épicos e simbiontes do começo ao fim. E tem um no meio dessa lista que é o destaque absoluto. Eu sou Miguel, bem-vindo ao Filmeja 1, bora na nossa lista. Vou começar com um filme que divide opiniões de um jeito que poucos conseguem e que eu acho que merece muito mais do que recebeu quando estreou. Uma nave estelar transporta milhares de passageiros em hibernação rumo a um novo planeta, numa viagem que levaria 120 anos para ser completada. Jim e Aurora acordam 90 anos antes do previsto por causa de uma falha técnica que ninguém consegue explicar nem reverter. E o peso disso é imediato e devastador. Eles vão passar o resto das suas vidas nessa nave, envelhecer e morrer antes de chegar ao destino, completamente sozinhos no espaço. O filme usa esse isolamento como moldura para uma história de amor que é genuinamente complicada do ponto de vista ético. Há uma decisão que Jim toma no começo que o filme não tenta justificar nem absolver, e é exatamente nessa zona cinza moral que Passageiros se torna interessante. Chris Pratt e Jennifer Lawrence têm uma química que sustenta cada cena, mesmo quando o roteiro exige que você sinta coisas contraditórias sobre os personagens ao mesmo tempo. A direção visual é deslumbrante, com a nave funcionando como um personagem em si, imensa, silenciosa e indiferente à tragédia humana que acontece dentro dela. É ficção científica com peso emocional real, disponível na Netflix. A gente se vê ontem. Ficção científica que começa como aventura adolescente e termina como uma das reflexões mais honestas e corajosas que o streaming já produziu sobre racismo, perda e os limites reais do que a tecnologia pode consertar. Si e Sebastian são dois adolescentes prodígios que passam tempo livre construindo mochilas de viagem no tempo numa garagem. Quando o irmão mais velho de Si é morto tragicamente pela polícia, os dois colocam a tecnologia inacabada à prova numa tentativa desesperada de voltar no tempo e mudar o que aconteceu. O que parece uma premissa de aventura científica vai se transformando num drama que aperta progressivamente e que não oferece saídas fáceis ou confortáveis. Cada vez que eles tentam corrigir o passado, as consequências se multiplicam de formas que nenhum dos dois consegue antecipar ou controlar. A genialidade do roteiro é usar a mecânica da viagem no tempo não como espetáculo, mas como metáfora para algo muito mais doloroso: a impossibilidade de proteger quem você ama num sistema que foi construído contra eles. É um filme que te deixa com um nó na garganta que não passa fácil. Stephen Bristol dirige com uma precisão emocional impressionante para um primeiro longa, disponível na Netflix e é muito mais do que parece na sinopse. Bionicus Brasil 2035. A tecnologia transformou o mundo de formas que ninguém poderia prever completamente, e as próteses robóticas biônicas redefiniram os esportes de alto rendimento de uma maneira que apagou completamente as fronteiras entre o humano e o artificial. É nesse cenário que duas irmãs competem no salto em distância com uma rivalidade que vai muito além do esporte. É pessoal, é antiga e é o tipo de tensão que só existe entre pessoas que se amam e que se machucam com a mesma intensidade. O que começa como uma história de competição e ambição vai revelando camadas progressivamente mais sombrias, envolvendo crimes e escolhas que nenhuma das duas faria em circunstâncias normais. Bionicus é uma produção brasileira que merece muito mais atenção do que recebeu e que prova que a ficção científica nacional tem musculatura narrativa para competir com qualquer produção internacional do gênero. O cenário distópico é construído com inteligência, sem precisar de explosões para criar tensão. A rivalidade entre as irmãs é o verdadeiro motor emocional do filme, e é exatamente aí que ele acerta com mais precisão. É uma história sobre o preço da ambição quando ela consome tudo ao redor, incluindo as pessoas que você mais deveria proteger. Disponível na Netflix e é orgulho nacional. Feios.
Baseado num dos sucessos mais marcantes da literatura jovem adulta, Feios constrói uma distopia que usa a beleza como ferramenta de controle social de um jeito que é simultaneamente absurdo e perturbadoramente familiar. Numa sociedade onde todas as pessoas são legalmente consideradas feias até os 16 anos, a solução oferecida pelo sistema é uma cirurgia plástica obrigatória que as transforma em perfeitas e lhes garante acesso à parte luxuosa e privilegiada da cidade. Tali está prestes a completar 16 anos e receber a sua operação, quando a melhor amiga foge antes da cirurgia para se juntar a um grupo de rebeldes que vive fora do sistema. A busca pela amiga vai expondo camadas da distopia que o sistema faz de tudo para manter ocultas. O que a cirurgia realmente faz vai muito além da aparência, e o preço da perfeição é exatamente o que ninguém te conta antes de você concordar em pagá-lo. O filme não tem medo de levar as implicações da premissa até o fim, e é exatamente essa coragem narrativa que o separa dos outros filmes do mesmo gênero. Joey King carrega a protagonista com uma energia que equilibra vulnerabilidade e determinação de forma convincente. Disponível na Netflix e é mais profundo do que a embalagem sugere. Antes de continuar, quero agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão aqui comigo. Vocês são o motivo de cada vídeo que eu faço com tanto carinho. Se inscreve no Filmeja 1 e ativa o sininho, me ajuda demais e é rapidinho. E agora chegou o momento do filme que eu prometi no início, o destaque absoluto dessa lista. Presta atenção, porque esse você não pode perder de jeito nenhum. Kalki 2898 AD. Existe um tipo de ficção científica que só o cinema indiano consegue produzir, porque só ele tem coragem de misturar épico pós-apocalíptico com mitologia milenar de uma forma que não parece forçada nem contraditória, mas absolutamente necessária. Kalki 2898 AD se passa no ano de 2898, numa versão devastada da Terra, onde Kashi é a última fortaleza da humanidade. Guerreiros, rebeldes e caçadores de recompensa cruzam seus caminhos numa missão que vai muito além de qualquer sobrevivência individual: proteger o bebê ainda não nascido de uma cobaia de laboratório, porque uma profecia antiga indica que essa criança é Kalki, o 10º e último avatar do deus Vishnu, destinado a salvar o que restou do mundo. A escala de produção é de cinema épico no sentido mais completo, cenas de batalha que rivalizam com qualquer produção Hollywood do mesmo ano, efeitos visuais que constroem um mundo pós-apocalíptico denso e convincente, e um elenco que traz peso dramático real para uma história que poderia facilmente se perder no espetáculo. O que mais impressiona é como o filme equilibra a mitologia com a ficção científica sem sacrificar nenhuma das duas. É grandioso, emocionante e completamente diferente de tudo que você já viu no gênero. Disponível na Netflix e é o destaque absoluto dessa lista. Venom, a última rodada. Vou ser honesto desde o início. Entrei no terceiro filme do Venom com expectativa calibrada e saí surpreendido de um jeito que não esperava. Ed Brock e o simbionte alienígena continuam tentando encontrar um equilíbrio para dividirem o mesmo corpo. Essa dinâmica que é simultaneamente cômica e genuinamente perturbadora quando o filme decide levá-la a sério. Mas a ameaça que surge nesse capítulo final é diferente de tudo que enfrentaram antes. Knu, o criador dos simbiontes, é uma presença que muda completamente a escala do conflito. Não é mais sobre Ed sobrevivendo à sua própria condição, é sobre o que acontece quando a origem de tudo que o Venom decide reclamar o que criou. O filme tem coragem de ir a lugares que as franquias raramente visitam, especialmente no terceiro ato, onde as escolhas que Ed e Venom precisam fazer não têm saída confortável. Tom Hardy entrega mais uma vez uma performance que usa o absurdo da situação para construir algo genuinamente emocionante. A relação entre os dois continua sendo o coração de tudo, e o encerramento é o tipo que os fãs merecem depois de 3 filmes de investimento emocional.
disponível na Netflix. Corte no Tempo. Thriller de viagem no tempo que usa a mecânica do gênero de um jeito que poucos filmes recentes tentaram com essa precisão e essa tensão. Uma adolescente de 2024 encontra acidentalmente uma máquina do tempo no celeiro e acaba sendo transportada para 2003, exatamente na mesma semana em que a irmã mais velha, que ela nunca chegou a conhecer, foi assassinada por um serial killer mascarado que aterrorizou a cidade inteira. O tempo que ela tem para agir é limitado. Cada decisão que toma pode salvar a irmã ou destruir sua própria existência no futuro. E o filme explora esse paradoxo com uma inteligência que não subestima o espectador em nenhum momento. O que torna a Corte no Tempo especial não é só a mecânica da viagem temporal, mas o peso emocional de conhecer uma pessoa que deveria ser parte da sua vida e que o acaso roubou antes que isso fosse possível. Há uma urgência emocional nessa premissa que o filme sabe exatamente como usar. As sequências de tensão são construídas com habilidade e o terceiro ato entrega um confronto que fecha o arco com satisfação real. É exatamente o tipo de ficção científica que funciona quando tem um coração pulsando por baixo do conceito. Disponível na Netflix. Per aspera ad astra. Vou encerrar essa lista com o filme mais cerebral e mais perturbador de todos. Quando o sistema de inteligência artificial de uma espaçonave sofre uma pane crítica, a segurança de todos os ocupantes é colocada em risco imediato e sem solução óbvia. A única forma de recuperar o código capaz de reverter a situação é entrar na mente de um dos membros da tripulação, navegar pelos seus sonhos e extrair o que está enterrado lá dentro. É uma premissa que mistura ficção científica dura com horror psicológico de uma forma que cria um ambiente de tensão constante e crescente. A linha entre o que é real e o que é construção mental vai se dissolvendo progressivamente, e o filme usa essa dissolução com inteligência para criar uma paranoia que contamina cada cena. Quem está dentro do sonho e quem está de fora? O que pode ser mudado e o que está fixo? Per aspera ad astra é o tipo de ficção científica que exige atenção total e recompensa cada segundo dessa atenção com revelações que recontextualizam tudo o que veio antes. É denso, elegante e deixa perguntas que ficam na cabeça muito depois dos créditos finais. Disponível na Netflix e é o encerramento perfeito para essa lista. E essa foi a lista de hoje, cinéfilo. Primeiro, agradeço a Deus por mais um vídeo e agradeço de coração a cada um de vocês que ficaram até aqui comigo. Isso significa muito para mim. Me conta nos comentários qual desses filmes você já assistiu e qual vai ser o primeiro da sua fila hoje. Se inscreve no Filmeja 1, ativa o sininho e até a próxima. Valeu!